Seja bem-vindo ao simulado da MedTwins. Chegou a hora de você testar seus conhecimentos e estudar de forma que mais se aproxima da prova do INEP. Este simulado foi desenvolvido para que você aprenda não apenas o conteúdo, mas também a lógica da banca, entendendo como ela cobra e os temas e quais detalhes fazem a diferença para acertar a questão. A gente não está para aprender medicina toda, a gente está para acertar questões de prova. Antes de começar, siga nossas páginas sociais, Instagram, @medtwins com 2S. Já clique aqui, notifica, clica nesse sininho, agora é com você. Faça o simulado com atenção, responde como se estivesse no dia da sua prova. E aproveite cada questão para evoluir. Bons estudos e conte com a família MedTwins até a sua aprovação. Eu já tinha feito outras provas. Uma vontade até mesmo de desistir foi quando uma amiga me indicou MedTwins. Tal diferença na minha vida, porque ali eles não só ensinaram o conteúdo direcionado, mas também trabalhou algo que foi muito importante, assim, na hora da minha prova, que foi a inteligência emocional. Então, eu indico muito, muito mesmo. Eu venho de uma reprovação por menos de 1 ponto. Eu comprei o curso da MedTwins, teórico, estudei, consegui a aprovação na primeira fase. Então, eu sou muito grata. Depois de várias tentativas, 5, deu certo. Eu também tive aflições e também venci a primeira etapa. Você que tá vendo esse vídeo também se sentiu desanimado, também se sentiu incapaz, também sentiu vontade de jogar tudo pro alto e largar a mão disso tudo. Seguir outro caminho, outra jornada. Por um tempo eu desisti da medicina. E eu falei que por mais que fosse difícil, eu nunca mais desistiria. E hoje eu tô aqui. Então você, que tá aí, que vai fazer a primeira fase, confia, não desiste não. Tem tempo certo pra tudo. Pra você que passou na segunda, meus parabéns. E ao Kelvin, ao Kelsen, ao Naipson, em especial o doutor Edivaldo e a doutora Ana, meus sinceros agradecimentos por vocês terem me ajudado, por vocês terem me apoiado, pela motivação que muitas vezes eu não tinha. Por vocês falar, Mari, bora pra cima, não desiste, agora é sua hora. Mesmo que antes não tenha sido. Obrigada por acreditar em mim, porque muitas vezes eu não acreditei. Obrigada por essa família que a gente construiu aqui, mesmo que distante, mesmo que cada um num lugar. Tenho certeza que não só eu, quanto outras pessoas do grupo também são merecedores. Depois de 2 reprovações seguidas no Revalida, finalmente aconteceu, veio a aprovação. Lá eles dão um cronograma diário para você seguir, né? Que isso fez toda a diferença no meu desempenho. Realmente, como eles falam, quem tem medo do ridículo não vive o extraordinário. Foi tipo, pegar na mão, vamos junto e vamos conseguir, sim ou sim, a sua aprovação vai sair. E vai sair de qualquer jeito, e como aconteceu agora. Só o concurso da MedTwins foi uma vitória muito grande, muito linda, extraordinária. Que consegui 106 pontos. 76 pontos só na objetiva. Que só com esse curso, com essa família, eu sei que dá certo. Vamos lá para mais um simulado aqui da MedTwins, né? O primeiro curso dessa banca do INEP que a gente tanto treina, né? Tanto para o Revalida quanto para o INAMED. Todos os nossos professores aqui passaram por essa banca, tiraram 90 pontos, 80, 95, 75 pontos. Então, há 10 anos a gente estuda só essa banca. Então vamos lá. E você que está dentro da mentoria, né? E aí, vamos treinar mais, né? A gente está se capacitando para essa próxima prova que vai acontecer. Tanto a mentoria aí que está no INAMED, quanto a galera do Revalida. Tamo junto nessa, sei a importância disso, né? Porque passei nessa mesma banca, né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir crescer muito aqui no nosso simulado. Mas a MedTwins, quando eu fui aprovado entre 1%, eu fiz diferente das outras 99% das pessoas que reprovaram. Infelizmente, eu criei um guia de planejamento estratégico, então quem está na nossa mentoria já sabe. É o passo a passo, é uma tarefinha de casa. Eu não quero você perdido em aulas longas, eu não quero você perdido em questões que não são semelhantes à do INAMED, à do Revalida, né, à banca do INEP.
Eu quero que você esqueça muitas das vezes fisiopatologia para focar realmente no que cai. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente vai focar aqui diretamente no que cai. Então, bora. Questão de número 1, né? Tentar fazer o mais rápido, mas que vocês também aprendam bastante com cada questão dessa. A resposta aqui é a letra A, né? O resumo aqui desse caso, o que é? Uma menina de 7 anos e 6 meses, com surgimento do broto mamário M2 há 3 meses e uma pubarca ausente, né? Está no P1. Tem uma estatura aumentada, tem uma idade óssea igual, né? 9 anos e 6 meses, ou seja, 2 anos acima da idade cronológica dela. Então, esses dados sugerem uma ativação do eixo hipotálamo hipófise gonadal, ou seja, compatível com o quê? Com uma puberdade precoce central. Tá? Então, a resposta aqui é a letra A. Então, letra A, corre para o abraço e gabarita sua questão. Questão de número 2. A resposta correta aqui é a letra B, né? Essa é uma questão clássica de abdômen agudo inflamatório. Eu sei que vocês acertaram, provavelmente, mas está na idade, 12 anos, apendicite aguda. O examinador ele quer saber qual achado indica irritação peritoneal e, portanto, necessita de avaliação cirúrgica imediata. Não, esse paciente de 12 anos, com uma dor abdominal iniciada de forma difusa, essa migração para a fossa ilíaca direita, anorexia, vômitos, defesa abdominal, descompressão brusca dolorosa, sinal de Bloomberg positivo. Esse quadro não tem o que se falar, é apendicite aguda. Agora, o principal achado que indica a necessidade de uma avaliação cirúrgica aqui é sim a irritação peritoneal, né? Então, é essa irritação peritoneal que liga para o cirurgião, que é agora, não é para deixar depois não. A alternativa A está incorreta, porque uma dor abdominal difusa, até uma gastroenterite, uma constipação, infecção urinária pode dar. A letra B é correta, porque realmente a descompressão brusca, dolorosa, corresponde ao sinal de Bloomberg, né? Então, essa mostra que tem uma irritação peritoneal. Letra C está incorreta, porque uma dor abdominal associada a vômitos. Quem já teve aí uma intoxicação alimentar, que dói e vomita, né? Intoxicações intestinais, obstruções intestinais, então não tem nada a ver. A letra D também, uma massa palpável em fossa ilíaca direita, né? Uma massa palpável pode ser uma complicação da apendicite, um plastrão apendicular, um abscesso periapendicular, poderia ser, mas não é um achado clássico da clínica de apendicite, tá? Então, dica aí para vocês que vai fazer a banca do INEP, o ENAMED ou o Revalida, quando aparecer um caso de apendicite, procure pelos sinais de irritação peritoneal, pois eles costumam sempre definir bastante as condutas, né? Sinal de Bloomberg, descompressão brusca dolorosa é a mais clássica, né? Defesa involuntária, rigidez abdominal, dor à percussão, abdômen tábua. Esses achados indicam que o paciente deve ser avaliado urgentemente pela equipe cirúrgica. Então, gabarito aí, letra B. Vamos para a questão de número 3. A resposta correta aqui, letra A, atresia esofágica. Essa é uma questão também clássica de pediatria, muito cobrada na banca do INEP, onde o examinador ele vai fornecer alguns dados para você. O paciente recém-nascido a termo apresenta salivação excessiva, muco acumulado na boca, regurgitação durante a mamada, tosse, cianose ao alimentar, insuficiência respiratória, né? Tem essa história de polidramia, né, na gestação. Então, isso daí, alternativa A, atresia esofágica e corre para o abraço, tá? A atresia esofágica nada mais é do que uma malformação congênita em que o esôfago ele termina em um fundo cego, vamos dizer assim, e aí impede a passagem do alimento até o estômago. Então, essa é uma atresia esofágica. Então, o quadro clássico é esse exatamente que a gente tem aí, tá? A gente confirma. Um dos primeiros passos é tentar passar uma sonda orogástrica e na atresia esofágica a sonda ela não progride, fica enrolada no croto proximal e depois você vai confirmar com a radiografia. Então, dica para a prova de vocês, sempre que aparecer polidramia na gestação, um recém-nascido que está com muita saliva, né, essa tosse e cianose na primeira mamada, pense imediatamente aí na atresia esofágica. Passando basicamente nas outras atresias aqui, a atresia gástrica, né, a atresia gástrica é extremamente rara, tá? Então, seu principal quadro é um vômito logo após a alimentação e tem uma distensão aí do estômago. Atresia intestinal. A atresia intestinal manifesta com o quê? Com distensão abdominal e um vômitos mais biliosos, né? Tem ali a ausência de eliminação de mecônios também. Então, a atresia intestinal vai mais para esse lado. A atresia pancreática, nada muito que ver aqui, até porque a atresia pancreática não está falando, não é uma malformação congênita reconhecida, tá? Como causa desse quadro clínico.
Mas as doenças pancreáticas neonatais geralmente manifestam-se assim relacionadas à função digestiva, metabólica e não com esse quadro que nós temos. Dica para o Enamed, dica para o Revalida. Polidramnia, mais recém-nascido, mais babando demais, isso é atresia esofágica, até que se prove o contrário, ok? Bora para a questão de número 4, para que a gente gabarita esse nosso simulado, mas mais do que gabaritar é aprender. E essa é uma questão clássica, né? Questão de número 4 de puericultura, que cai também com frequência. E o segredo aqui, galera, é decorar limites de perda fisiológica, né? Saber o que está normal. Então, quanto o recém-nascido ele pode perder? O recém-nascido, ele a termo, né, o que é o mais cobrado nessa banca, até 7% pode considerar fisiológico, principalmente quando ele está em aleitamento materno exclusivo, tá? Entre 7% a 10% merece uma avaliação assim da mamada, da pega, da produção do leite e um acompanhamento mais próximo, mas ainda é considerado. Maior que 10, as coisas começam a se complicar um pouco. Não é o esperado, deve investigar uma desidratação, uma dificuldade de amamentação, uma doença neonatal, né? Então, você pode considerar complementação aí, conforme a avaliação clínica individual. Então, quando essa perda ela acontece, essa perda ela acontece porque o recém-nascido ele começa a eliminar mecônio, ele elimina urina, ele perde líquido extracelular. Então, a maior perca ocorre entre o segundo e o quarto dia de vida, mas depois disso o bebê ele começa a recuperar. Então, ele tem muito cobrado em prova quando recupera o peso do nascimento. É um dado cobrado. Até 10 a 14 dias de vida, o recém-nascido saudável normalmente já recuperou o peso do nascimento. Então, essa é uma questão que a gente tem que observar bastante, que cai na banca do INEP. Questão de número 5, né? Olha só, qual é a alternativa correta? Vamos resumir esse quadro aqui. Um lactente, 40 dias de vida, saudável, né? Mora em uma unidade de acolhimento, nunca realizou o famoso teste do pezinho. E a pergunta que a gente faz é, ainda pode coletar? E a resposta é sim. Deve ser coletado, né? Mesmo fora da idade ideal. Vamos lá das incorretas primeiro. O teste do pezinho ele pode ser coletado no letra A somente até 28 dias de vida. Dessa forma, a coleta não poderá ser realizada? Cara, tá errado. Não existe uma contraindicação para a coleta após 28 dias. Embora a coleta ideal seja nos primeiros dias de vida, o exame ele ainda deve ser feito quando houver atraso. Até mesmo porque existem doenças que continuam podendo ser identificadas. Então, portanto, não perde a indicação. O bebê não deve ficar sem essa triagem. Então, daqui a gente já exclui várias alternativas. Letra B. O teste do pezinho pode ser coletado apenas entre o terceiro e o quinto dia de vida? Completamente errado. É o ideal, né? O ideal é que seja entre o terceiro e o quinto dia de vida. Para a coleta, né? Mas não é a questão, é o único tempo permitido. Tá? Realizar a coleta mais rapidamente, logo dizer que só pode ser entre o terceiro e quinto dia, quando a questão vem muito fechada aqui, já joga fora no lixo. A letra C, incorreta, a coleta deveria ter sido realizada na maternidade nas primeiras 48 horas de vida? Errado, é do terceiro ao quinto dia de vida. Quando você faz antes disso, o que mostra pra gente é vários falsos negativos, até porque vários metabólitos ainda podem estar suficientemente elevados. Então, para descartar falsos positivos, é por isso que a gente faz do terceiro ao quinto dia de vida, tá? Alternativa D é a correta. Então, a coleta do teste de pezinho deve ser realizada, independente se é após os 28 dias de vida. É uma condição realmente de exceção, mas pode sim ser um serviço, né, realizado. Então, em caso de difícil acesso ao serviço ou de negligência, né, a gente pode ter ocorrido isso daí, mas a gente tem sim que fazer essa triagem. Vamos para a próxima questão para a gente gabaritar. E nessa questão a gente tem esse lactente de 5 meses de idade, nasceu com 28 semanas de gestação. Por que a alternativa B está correta, porque as outras estão erradas? Alternativa A, incorreta. A administração da vacina anti-influenza de imediato e a restrição de visitas, já está meio estranho, né? Embora a vacina contra a influenza é sim importante, ela não é a principal medida para este caso específico, tá? A vacina contra a influenza protege contra o vírus da influenza. O maior risco nesse prematuro aqui é o vírus essencial respiratório. Então, a proteção específica para o VSR, né, é feita com palivizumab. Marca isso. A restrição de visitas pode reduzir sim a exposição ao vírus respiratório, mas não substitui a profilaxia indicada, tá? A letra B é a que está correta. Então, a administração de palivizumab, orientar os cuidados essenciais de prevenção, né? Então, é um anticorpo monoclonal utilizado para formas graves de infecção pelo vírus essencial respiratório.
em crianças com maiores riscos. Então, esse bebê nasceu com 28 semanas, o que coloca um grupo de alto risco para bronquiolite grave, então é sim indicado palivizumab para ele, tá? Letra C, manutenção do calendário vacinal atualizado e o encaminhamento do bebê para a infectologia infantil. Sempre quando falar de encaminhamento, eu quero que vocês abram os olhos, né? Essa é uma resposta que o INEP geralmente não quer quando você encaminha, ele quer que você resolva mesmo quando não tem nada para resolver. Em casos específicos, vale o encaminhamento. Então, por que está errado, cara? Manter o calendário vacinal atualizado é essencial, porém não resolve o principal risco apresentado nessa questão, tá? E a letra D também está incorreta. O omalizumab é um anticorpo também monoclonal utilizado no tratamento de asma alérgica grave, urticária crônica espontânea. Ele não previne nem trata infecções respiratórias como essa que a gente está vendo aqui, beleza? Questão de número 7. Esse bebê é uma, mãe de um bebê de 4 meses, retornará ao trabalho em 15 dias, quer continuar amamentando. A pergunta é sobre ordem, amamentação do leite materno, e o objetivo é orientar como manter o aleitamento materno exclusivo. Letra A. Para o descongelamento do leite materno, pode realizar a fervura ou aquecimento em micro-ondas? Errado, né? O leite materno ele não deve ser fervido nem aquecido no micro-ondas. Esses métodos eles destroem muito anticorpos, reduz vitaminas, causa às vezes um aquecimento desigual. Então, não como é que deve ser feito? Descongelado na geladeira ou em água corrente, aquecido em banho-maria, morno, sem ferver. Então, esse é o processo que a gente deve fazer. Então, letra A aí está incorreta. Letra B, incorreta por quê? Para a coleta do leite materno, pode-se realizar ordenha manual após a higienização das mamas com álcool 70%? Cara, o uso de álcool 70% nas mamas não é recomendado, tá? A orientação correta é lavar bem as mãos, utilizar recipientes limpos, esterilizados, manter cabelos presos, usar máscara quando indicado. Não é necessário lavar as mamas, com álcool ou sabonete. Por isso pode até mesmo ressecar a pele se você fazer isso, causar fissuras e ter essa outra complicação que você não teria. E a letra C correta, para a conversão do leite materno, pode-se mantê-lo em congelador por até 15 dias a partir da primeira retirada, tá? Então, por que ela está correta? Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, o leite materno ordenhado pode ser armazenado na geladeira até 12 horas, no congelador ou freezer até 15 dias, e é importante sempre a gente usar frasco de vidro, esterilizado com tampa plástica, identificar a data da ordenha, respeitar o prazo de armazenamento. Essa é justamente a orientação mais importante para as mães que vão retornar ao trabalho, tá bom? Então, resposta correta aqui, letra C de casa, e aí a gente gabarita mais uma questão. Questão de número 8, lactente de 6 meses, saudável, em aleitamento materno exclusivo. A mãe deseja iniciar agora a famosa introdução alimentar. Segundo o Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, aos 6 meses deve se iniciar, manter o aleitamento materno sobre livre demanda. Não é cada 2 horas, a pegadinha do INEP é a cada 2 horas, não, a cada 1 hora, não, a cada 30 minutos, não, quando o bebê chorar, não, quando o bebê... Não, é a livre demanda. Quando o bebê quiser, eu acho que é a coisa mais... é de graça e é a coisa mais importante, da vida, é isso. Depois é esse simulado aqui, porque de graça e também vai ajudar vocês bastante para essa prova, tá bom? Brincadeiras à parte, mas realmente, se você estiver gostando, coloca seu comentário aqui, deixa aí, enche, eu quero mais, muito bom, isso alegra a gente também, e ver o que a gente pode também estar sempre em evolução. Então, essa questão, a gente tem como letra D a correta, introduzir uma refeição principal, uma porção de frutas. Por quê? Essa é exatamente a recomendação para o início da alimentação. A gente vai introduzir uma refeição principal e uma porção de fruta. Manter sempre o aleitamento materno. Introduzir uma refeição que eu estou em dúvida. Cara, ou é almoço ou é janta. E aí vai oferecer uma frutinha para ela. Beleza? À medida que a criança se adapta aí, aumenta-se a progressividade, o número de refeições, mas o esquema que mais cai no INEP é, aos 6 meses, leite materno sobre livre demanda, uma refeição principal, uma fruta. Aos 7 meses, leite materno, leite materno sempre, 2 refeições principais, almoço e janta, e 2 frutas. Aos 12 meses, a alimentação é igual da família. Mantenha o aleitamento materno no mínimo até 2 anos, no mínimo, pode beber e mamar até tantos anos que quiser. Quando estiver aceitando ali, a gente vai dando, mas é no mínimo
2 anos, ok? Vamos para a questão de número 9. Questão de número 9. Quem é esse caso? Quem é esse menino de 6 anos, né? Que fala de IMC entre 2 e 3 scores D, né? Faz uma relação ali, cintura e estatura de 0,9, né? Aumentada, indicando obesidade abdominal. Tem manchas escuras no pescoço, aveludadas no pescoço. Acantose nigricans, né? Esse achado é tipo de acantose nigricans, obesidade. A conduta inicial é totalmente mudança de estilo de vida, com orientação, alimentação e incentivo de atividade física. Esse bebê, se deixar aí, ele é o mais novo, é a mais nova estatística aí, né, que a gente tem, porque vai sim ter problemas endócrinos, metabólicos no segmento dessa vida desnaturada. Se eu fosse minha mãe, já dava uma chinelada, tá? Então a alternativa correta aqui, sem muitas delongas, é a letra C, né, uma obesidade e uma acantose nígricas. Orientar a alimentação e prática de esporte. Resposta melhor que essa não tem, tá? Então a conduta, assim, abordagem inicial de obesidade infantil, qual é? Orientação alimentar, incentivo à prática regular de atividade física, redução do sedentarismo, acompanhamento multiprofissional quando necessário. Então também é importante você investigar outras comorbidades, dislipidemia, hipertensão, alteração da glicemia, mas a base do tratamento, 99%, vai ser essa, tá? Então não perca uma questão que às vezes a gente se confunde vendo na prática médica, na prática de vida nossa, mas na prova não é tão difícil. Questão de número 10. Olha só, essa menina de 11 meses, ela apresenta irritabilidade, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ela não senta sem apoio, não engatinha, dieta vegana familiar. Eles te dão esses dados para você meio que ir entendendo esse jogo. Ele não vai falar isso para você à toa. E aí, né, tem alguns laboratórios, uma hemoglobina com uma anemia, um VCM com uma macrocitose. Lembra disso? Macrocítica. Esses achados são tipos de anemia megaloblástica. A gente sempre fala, coloquei aí, VCM 101, maior do que 100, anemia megaloblástica. Então a gente tem que tomar esses certos cuidados. Então, causando a famosa deficiência de B12. Por que falou que é vegana? Porque B12 de bicho. B12 de bicho. Ele está faltando vitamina B12, não come carne. É vegana, total. Entende? Então, a deficiência de B12 pode causar, sim, manifestações neurológicas importantes, e é isso que ataxias, né, sensibilidades, pode causar tudo isso. Falta, atraso no desenvolvimento. Então, isso é causado por uma deficiência de vitamina B12. Tá? Então, a resposta correta, né, letra C, encaminhar para neurologista infantil, iniciar uma suplementação de ácido fólico e de vitamina B12. Olha como eu falei para vocês, a gente trata e encaminha, não é só encaminhar, é tratar e encaminhar. Então, o quadro clínico tipo de deficiência B12, uma dieta vegana, anemia macrocítica, trombocitopenia, atraso neuropsicomotor, irritabilidade, né? Então, a deficiência de B12 pode causar lesões neurológicas potencialmente irreversíveis, né, se não tratada precocemente. Então, ainda dá tempo, gabarito aí, letra C, e corre para o abraço. Questão de número 11 aqui, resumo do caso, o que a gente tem? Paciente, né, uma menina de 10 anos, com tosse há 10 meses, chiado intermitente, despertar noturno frequente. O que a gente tem, cara? Uma espirometria, VF1, 70% previsto, relação VF1 de 0,8, melhora de 15% após prova broncodilatadora, acabou, confirmou. Isso é uma obstrução reversível das vias aéreas. Asma persistente mal controlada. O que essa criança precisa? Ela já usa salbutamol, SABA, apenas nas crises, mas está sendo insuficiente. Ela necessita, né, medicamento mais controlador desse caso dela, que é o famoso corticoide inalatório. Em pacientes, né, com sintomas frequentes, né, pior controle, você associa um beta-agonista de longa duração, que é o LABA, e o corticoide inalatório vai estar 90% da sua resposta. Tá? Então, letra B é a correta, né, beta-agonista de longa duração, que é o LABA, corticoide inalatório para alívio, né, dos sintomas, e beta-agonista de resgate durante as crises. Beleza? Então, para esse paciente que apresenta sintomas diurnos frequentes, limitação do exercício, exacerbações, redução do VF1, redução, né, que depois que usa melhora, esses achados indicam necessidade de tratamento controlador, porque é uma paciente que não está controlada.
tá? Então, a gente tem que acertar, que cai muito, né? E vem muito, ainda mais nessa época, né? Vários hospitais aí estão cheios de pacientes com exacerbações, ok? Questão de número 12, vamos com tudo, né? Questão de número 12, a gente tem um resumo do caso, onde essa criança de 6 meses e 15 dias. Dificuldade na introdução alimentar, ausência de sorriso social, que já era para fazer com uma certa idade, certa destreza aí, ausência de vocalização e aí uma preocupação da mãe. Né? Alterações persistentes em consultas anteriores, esses são sinais de alerta para atraso do desenvolvimento. Então a gente precisa sim, né, de exigir uma investigação e um acompanhamento precoce. O que chama mais atenção aqui, né, aos 6 meses, espera que a criança ela sorria socialmente, emita sons, né, babucios iniciais, demonstre uma interação com cuidadores, né? A ausência desses marcos é um sinal, sim, de alerta. Mas, lógico que não permite diagnosticar até aos 6 meses, tá? Pelo amor de Deus. Então, a alternativa A é incorreta. Realizar o mini chat e, se o resultado for positivo, encaminhar a criança para avaliação multidisciplinar. Cara, eu vou nem treinar o meu inglês aqui. Mas esse mini chat aqui, ele não é indicado para criança de 6 meses, não. Ele foi desenvolvido para criança de 16 e 30 meses de idade. Tá? Então, portanto, sua aplicação aqui nessa idade totalmente inadequada. E a gente já vai para a correta, que é a letra B, né? Levar em consideração a preocupação da mãe sobre o desenvolvimento da criança e investigar fatores de risco sociofamiliares e sinais de alerta. Né? Então, na atenção primária, diante do atraso do desenvolvimento, a principal conduta é valorizar o que a mãe fala, ela está convivendo ali, realizar a vigilância do desenvolvimento, investigar sinais de alerta, pesquisar fatores de risco biológicos, sociofamiliares, organizar o segmento e o encaminhamento necessários. Então, a preocupação dos pais é sim importante, tá? É sim importante. Tem gente que fala assim, eu não vou ser pediatra não porque eu não gosto da mãe, mas cuidado. Eu estou ouvindo aí, viu? Cuidado. Então, né, o bebê é muito bonito, mas a mãe quer tirar um raio-x para ver se tem pneumonia. Primeiro, aí a gente está do nosso lado, né? Ninguém vai ficar pedindo raio-x de seio da face que nem seio da face a criança tem, às vezes que a mãe acha que está com sinusite. Eu sei que você já conhece essa história, tá? Então tome cuidado com isso. Mas realmente aqui a resposta melhor e mais correta é a letra B, beleza? Questão de número 13, né? Esse menino de 4 anos, constipação desde o desfraude, evacua apenas a cada 4 dias, esforço evaculatório, dor abdominal, massa palpável em fossa ilíaca esquerda. Cara, isso você tem que olhar e vai falar assim, isso é um fecaloma. A gente está tendo uma impactação ali fecal, né? Então, diagnóstico provável, né? Eu tenho uma constipação intestinal funcional com impactação fecal, o famoso fecaloma. Na maioria das crianças, a constipação ela é funcional, especialmente quando inicia, né, após o desfraude. Quando existe retenção voluntária das fezes, elas mesmas seguram as fezes. Não existe sinais de doenças orgânicas aqui, como atraso na eliminação do mecônio, perca ponderal, alterações neurológicas, não existe. Então a resposta realmente é a letra D. A resposta é a letra D. Por quê? Indicar desimpactação fecal com enema retal ou polietilenglicol por via oral. Tá? Então essa criança apresenta claros de impactação fecal. Dor abdominal, massa palpável. Primeira etapa é desimpactar, que você vai ver que ela vai começar a melhorar toda essa constipação que ela tem. Então, gabarito aí pra gente, letra D de casa, e vamos para a questão de número 14. Olha só, né? Esse menino, também de 4 anos, parece até o mesmo menino, né? Mas tem uma tumoração presente desde o nascimento. Tá com crescimento lento, é indolor, né? A questão da pele íntegra desse paciente, né? A pele está íntegra desse paciente, mas a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Deixa eu tentar aqui pegar um resumo para ficar mais fácil para vocês. Quando eu tenho esse paciente, né, que ele move, quando a criança coloca a língua para fora, então quando eu tenho esse paciente desse quadro, eu tenho o famoso cisto tiroglosso. Marque isso, cisto tiroglosso. E é essa história. Uma tumoração presente desde o nascimento, crescimento lento, indolor, pele íntegra, na linha média do pescoço, região cervical anterior, quando ele move a quadriceps, quando ele move a cabeça, tiroglosso. Quando a criança coloca a língua para fora, esse último achado é praticamente fechar o diagnóstico de cisto tiroglosso, tá? Se você falar, move-se quando a criança coloca a língua para fora, caraca, como você assistiu uma questão difícil, eu sabia disso. A característica clássica para você marcar cisto tiroglosso é o que está nesse quadro clínico.
escreva o que eu estou falando. Não quero que você saiba fisiopatologia, não quero que você saiba nada disso. Você viu lá, move com a deglutição e principalmente com a protrusão da língua. Essa é uma característica e a mais cobrada em prova, tá? Então, a alternativa A é incorreta, né? Cisto dermoide. O cisto dermoide também pode aparecer na linha média do pescoço, mas ele não acompanha a protrusão da língua, tá? Diferente do tireogrosso. Tireoide ectópica. A tireoide ectópica ocorre quando o tecido tireoidiano não completa aí sua migração. Ela pode surgir também na linha média, mas costuma localizar-se ali mais na base da língua, tá? Mais na base da língua, não apresenta o aspecto clássico de cisto também, e não é uma tumoração móvel à protrusão da língua. Então, falou em cisto tireoglosso, aí a gente vai estar falando desse movimento aí de acordo com a protrusão da língua, ok? Outra coisa importante, higroma cístico. O higroma cístico, ele é mais uma malformação linfática, ele apresenta características bem diferentes, geralmente já caiu em prova, geralmente é localizado na região cervical lateral, né? É macio, é multinucleado, né? Tem a famosa translumina luz, você coloca ele atravessa, mas não costuma aparecer na linha média, nem movimentar-se com a língua. Eu já falei, movimentou a língua é tiroglosso, tá? E o que é que fala na resposta da letra D, tá? Na letra D. Então, vamos para cima, questão de número 15. Você que está aqui com a gente, toma uma aguinha, né? Uma aguinha aí da Med Twins, porque realmente a gente tem que ser aprovado nessa prova que é de grande importância para a gente. E aí a questão de número 15, né? A gente tem esse menino, terceiro menino de 4 anos, pessoal de 4 anos atrás fazia coisa, hein? 3 meninos de 4 anos, tosse há mais de 3 semanas, febre baixa, cansaço, perda do apetite, em contato domiciliar com a avó diagnosticado com tuberculose há 2 meses, opa, abriu 4 anos, 3 semanas de tosse, abre o olho, contato com tuberculose, então, caso suspeito de tuberculose pulmonar, certo? Então, quando a gente vai pensar uma tosse persistente maior do que 3 semanas, uma febre baixa, principalmente ali no final da tarde, perda de peso, perda de apetite, astenia, tem um contato com um adulto bacilífero. Contato domiciliar é um dos fatores que eu quero que sempre vai ter na sua prova. Sempre você vai ver essa tosse prolongada, você tem que perguntar se alguém tinha um contato ali e está, né, sintomáticos para tuberculose, ok? Alternativa C é a correta, que a gente vai pedir radiografia de tórax e uma prova tuberculínica e explicar à família que esses exames são fundamentais para o diagnóstico de tuberculose pulmonar. Então é isso, né? A gente sempre faz o BAR, né? sempre faz o raio-x nas crianças e pede aí uma prova tuberculínica também, tá? Então, na investigação, o Ministério da Saúde recomenda, assim, história de contato, quadro clínico compatível, PPD e raio-x de tórax, ok? Exames microbiológicos quando possíveis, né? Pesquisa molecular ou de cultura, dependendo aí da idade ou da disponibilidade. Em criança, o diagnóstico costuma ser clínico, radiológico e epidemiológico. Por muitas das vezes, elas não vão conseguir produzir escarro e apresentar, assim, doenças paucibacilares, né? Não vai conseguir. Então, por isso a gente tem essas outras alternativas, ok? Então, dica para o Revalida, para o Enamed, sempre memorizar. Criança, mais com contato, mais com uma tosse prolongada, tem que investigar tuberculose, tá? História, exame físico, radiografia, PPD, exames microbiológicos quando disponíveis e indicados, tá bom? Então, gabarito, letra C aí, e a gente corre com o abraço. Essa questão de número 16, tá, galera? Questão de número 16. 40 dias, apresenta icterícia persistente desde a 2ª semana de vida, colúria, acolia fecal, hepatomegalia, esplenomegalia discreta, bom ganho ponderal, tríade clássica aqui, resposta aqui, né, é a letra D, mas olha só, a tríade clássica, icterícia, colúria e acolia fecal, tá? Caracteriza colestase neonatal, que é a principal causa de cirurgia e atresia biliar no neonato. Qual é o nome da cirurgia? Como eu falei para vocês, cirurgia de Kasai. Cirurgia de Kasai. Você nunca vai ouvir outra coisa dessa, a não ser aqui nessa atresia biliar. Beleza? Passamos para a próxima, ok? Agora sim, né? Agora sim, questão de número 17. Um resumo desse paciente de 10 meses, né? Um menino de 10 meses, febre de 39 graus, duração de 4 dias, sem outros sintomas importantes. Ausência de febre nas últimas 18 horas. E surgiu o exantema. Meu Deus, o que é isso? Esse é o famoso, o que está no nome, exantema súbito, né? Rosela infantil, causado por quem? Herpes vírus humano tipo 6.
Então, a gente tem que olhar isso. O exame tema súbito, né? O herpes vírus humano tipo 6 é o principal, o tipo 7 é menos comum, mas a faixa etária é bem importante. É esse paciente que tem de 6 meses, né, mais ou menos até 2 anos, mas o quadro é clássico. Você não vai se perder no quadro. O paciente que teve febre alta por 3 a 5 dias, acabou a febre e veio o exantema. Isso é exantema súbito e corre para o abraço. Então a alternativa correta aqui é a letra C. A anamnese e o exame físico são suficientes para o diagnóstico de exantema súbito, não havendo indicação mais nada. Tá? Conduta, orientar os pais, manter uma boa hidratação, sintomáticos aí, utilizar antitérmicos quando vier aí durante a fase febril. Letra C é o correto para gabaritar essa questão. Questão de número 18. Menino de 7 anos, ele tem uma febre intermitente, um quadro gripal há 1 semana, púrpura palpável em membros inferiores, edema do tornozelo, dor em joelho e cotovelos, dor abdominal intensa, proteinúria leve, hematúria microscópica. A gente está falando de quê, cara? A gente está falando de uma vasculite por IgA, né? Esse conjunto de achados que é altamente sugestivo de vasculite por IgA. Essa púrpura palpável, cara, marca isso. Púrpura palpável em membros inferiores e nádegas. E isso você tem que abrir os olhos. Então, uma vasculite por IgA de pequenos vasos, né, mediada aí por depósitos de imunoglobulina de imunoglobulina A. Então, a faixa etária é essa, de 3 a 15 anos. Né? Frequentemente, qual é o fator desencadeante? Uma infecção de vias aéreas superiores, uma virose, uma faringite, mas tem uma tétrade clássica aqui. É esse jeitão que eu quero que vocês peguem. Paciente nessa faixa etária, com uma púrpura palpável, principalmente, como eu disse, membros inferiores e nádegas, artralgia ou artrite, dor abdominal, comprometimento renal, onde a gente vê aí uma hematúria e uma proteinúria, a questão apresenta exatamente esses 4 componentes. Então, essa tétrade vai estar na sua questão. É só a gente ter os detalhes e buscar. Então, aqui fica mais completo para a gente. Então, doença de Kawasaki, né, presença de febre e envolvimento articular, cara, doença de Kawasaki é uma febre de pelo menos 5 dias. Conjuntivite bilateral não purulenta, alterações de mucosas, alterações de extremidades. Então, púrpura palpável, né, não é comum as púrpuras palpáveis. Hematúria não é comum, proteinúria não é comum. Então, quem está na nossa mentoria, com certeza acertou essa questão aqui, porque a gente bate muito em estratégias, mnemônicos, ser direto para vocês descartar se fosse Kawasaki, que vocês saberiam, tá? Artrite reumatoide juvenil também não é. Resposta aqui mesmo, letra D, alternativa correta aí, vasculite por imunoglobulina, púrpura palpável, dor abdominal e achados urinários, beleza? Questão de número 9, hein, galera? 19, questão de número 19. O que nós temos? Na questão de número 19, gabarito aqui, letra D, tá? Essa mãe levou o menino de 8 anos e a menina de 13 anos. E pergunta, quem deve receber a vacina hoje? Quais, né? A resposta é a menina de 13 anos, né? Ela recebe aí dose única da vacina e o menino de 8 anos não. Ainda não atingiu a idade indicada pelo programa aí de imunizações, tá? Vamos lá, essas imunizações, eu gosto de bater com vocês, a alternativa A, incorreta. O menino e a menina podem receber dose única dessa vacina? Por quê? Não é porque está errado. A menina pode, entretanto o menino tem 8 anos e a vacina de rotina no SUS começa aos 9 anos, ok? Alternativa B, incorreta. O menino e a menina podem receber a primeira dose dessa vacina e agendar a segunda dose em 60 dias? Por que está errada? Existem 2 erros. O menino ainda não tem a idade, como a gente já disse, e o esquema atual do Ministério da Saúde é dose única para crianças e adolescentes imunocompetentes aí de 9 a 14 anos, não sendo a faixa necessária, né, de segunda dose nessa faixa etária. Então é dose única pela recomendação atual, né, do Ministério da Saúde. Então, galera, dica para o INEP: vacina de HPV no SUS, rotina para imunocompetentes, meninas de 9 a 14 anos, meninos de 9 a 14 anos, esquema de dose única. É isso, né, para a gente acertar 90% das questões aí que caem na banca do INEP. Questão de número 20, né? Um resumo do caso aqui para a gente entender, né? Espero que você tenha feito o simulado e não venha só no gabarito aqui, porque quando você mais erra, mais você aprende na correção. Resumo do caso aqui, tá? Olha só, uma menina de 2 anos e 6 meses apresenta uma história familiar, consome 1 litro de leite de vaca por dia. Olha só, já não é normal. Baixo consumo de carne. No exame físico você vê uma palidez cutânea e mucosa.
hemoglobina, você vê anemia, hematócrito de 27, VCM de 64, agora é uma anemia microcítica. Então, os estoques de ferritina estão diminuídos, então a gente tem o que aqui? Sem nem pensar muito, anemia ferropriva. Agora, o tratamento, que é importante também, né? Foi prescrito ferro alimentar de 2 mg por dia, após 3 meses foi para 9,2, VCM de 68 e a ferritina foi para 15. Praticamente não houve resposta. Então, o erro do tratamento, né? A dose utilizada foi insuficiente, porque tratamento de anemia ferropriva a gente tem que ver, né? Muitas vezes tem toda a nossa mentoria, mas eu quero que vocês entendam que aqui a gente tem que saber assim 100%. Né? Eu fiz até algumas atualizações já, né, de tratamento, né, de profilaxias, para que você olhe na mentoria, olhe as aulas e foque no que mais cai. Foque no que mais cai. Nesse caso aqui, a alternativa D é a correta. Falha terapêutica, deve-se uma persistência de fatores de risco relacionados à alimentação, subdose de ferro alimentar, ou seja, nunca iria tratar, e deve-se aumentar a dose e orientar a alimentação dessa criança, tá? Então, existem 2 problemas principais. Subdose, foi utilizada uma dose de 2, a dose terapêutica recomendada geralmente é de 3 a 6 mg por quilo dia, e a alimentação inadequada com 1 litro de leite de vaca. Haja vaca para essa criança. Resposta aqui, letra D, gabarita a questão. Tá bom? Você que ainda está fazendo, olha só, vai fazer a prova do INEP nos próximos dias, vai fazer tanto Revalida quanto na média, ainda dá tempo de você entrar nesse guia de planejamento estratégico nosso, tá? Porque realmente, diferente de todos os outros cursos que vai te jogar 200, 300 mil questões, eu vou escolher as questões que eu quero que você passe. Eu vou te dar uma tarefinha que eu não quero fazer. Tem todo um banco de questões, se você quiser também desbruçar ela. Mas o que deu certo para mim, para mais de 4 mil pessoas, é realmente o passo a passo, o dia a dia. Eu não quero que você fique perdido, desorganizado e ansioso do que ter que estudar. Eu quero te dar conteúdos curtos, importantes, mas também estratégicos, tá? Uma organização, revisões automáticas, temos a plataforma, temos aula ao vivo. Então, se você ainda tem interesse, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo. Então, questão de número 20, vamos para a questão de número 21. Questão de número 21, gabarito, letra B, certo? Essa é uma questão clássica de corpo estranho nasal, mas com um detalhe extremamente importante. A radiografia aqui vai mostrar para a gente uma imagem circular com duplo contorno. Isso é uma característica de uma pilha do tipo botão, né? Aquela bateria de lítio. A presença desse tipo de botão, desse tipo de pilha, constitui uma urgência na otorrino. Então, eu não quero que, vamos esperar desse... Não, é uma urgência da otorrino. Então, esse menino de 6 anos, né, que introduziu aí o objeto metálico no nariz, né, uma obstrução nasal direita, na radiografia mostra essa imagem radiopaca circular de duplo contorno. Acabou. Isso é pilha do tipo botão. Então, resposta letra B. Que é o seguinte, letra A, alta médica, vamos pular isso daqui, né? Letra B é a correta, transferência para o centro de referência para nasofibroscopia imediata. Porque quando não é possível você remover imediatamente no serviço onde a criança está sendo atendida, ela deve ser encaminhada com urgência. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, essa atenção para a retirada imediata desse corpo estranho. O objetivo é remover a pilha o mais rápido possível para evitar, sim, lesões irreversíveis, tá? Então, questão aqui, letra B é a correta. Internação no pronto-socorro para lavagem aspirado nasal não vai sair. Internação hospitalar para realização de rinoscopia eletiva, não é esse o caso. Nesse caso, é urgência, nasofibroscopia imediata, beleza? Questão de número 22, e aí? Gabarito letra A, logo de A de armadilha, não, A de acertado. Essa questão, né, aborda um transplante de células troncos, conhecido popularmente aí, transplante de medula óssea, né, em uma criança com LLA. O ponto principal aqui é saber quando encaminhar o paciente para o centro de referência. Então, esse menino de 6 anos com diagnóstico de LLA já possui indicação de transplante de medula óssea. E a pergunta, quando devo fazer o encaminhamento desse paciente? E aí a gente está logo na letra A. O encaminhamento desse paciente para o centro de referência deve ser realizado o quanto antes. Uma vez estabelecida a indicação de transplante, o paciente ele já deve ser encaminhado precocemente. Você já tem a indicação. Então, esse encaminhamento precoce permite confirmar, né, confirmação da indicação, planejamento do transplante, pesquisa do doador compatível, não é uma coisa que você acha na esquina, realizações de exames necessários de rotina e a programação de todo um tratamento. Quanto mais cedo no centro especializado participar do caso, melhor o planejamento
terapêutico dessa criança, tá bom? Então, resposta aqui, letra A, e vai correndo para o abraço, porque na questão 23, o gabarito também é a letra A. Essa é uma questão clássica de hipoglicemia neonatal. O objetivo é identificar um recém-nascido com fatores de risco e saber qual deve ser a conduta inicial. Kelson, olha esse quadro. A termo, 6 horas de vida, peso aí macrossômico, né, 4.200, filho da mãe diabética, internado em alojamento conjunto. Esse recém-nascido apresenta 2 importantes pontos aqui que a gente tem que se ligar para quando a prova falar de hipoglicemia neonatal. Quais são? Filho de mãe diabética e macrossomia, tá? Por que os filhos de mãe diabética? Cara, tem toda a fisiopatologia, né, durante a gestação, a glicose materna atravessa a placenta, o feto desenvolve um hiperinsulinismo para compensar essa hiperglicemia e após o nascimento, o fornecimento de glicose pela mãe é interrompido. E aí a insulina do recém-nascido permanece. E aí por isso que causa essa hipoglicemia neonatal. A resposta aqui bem direta, né? Mas antes disso, a conduta inicial em recém-nascidos. A primeira medida é iniciar a alimentação precoce, preferencialmente leite materno. Nem todo recém-nascido ele vai desenvolver hipoglicemia, por isso não se indica tratamento antes de confirmar essa alteração laboratorial. Então a letra correta aqui é a letra A. Vamos monitorar a glicemia capilar desse paciente para avaliar se o paciente apresentará esse quadro de hipoglicemia neonatal. Tá? Então tem fatores de risco, mas a gente precisa monitorar essa glicemia desse paciente, ok? Então resposta aí correta, letra A, para a gente gabaritar essa questão. Questão número 24, gabarito letra D. D de Deus? Não, D porque é D mesmo. Essa é uma questão clássica, né, quando a gente fala faringoamigdalite estreptocócica. Cara, clássico. A idade do paciente de 5 a 15 anos, geralmente 4 a 15 anos, vai ser essa faixa etária, causado pela infecção pelo estreptococo piógenes. O objetivo principal do tratamento é erradicar a bactéria, porque ela previne o quê? Qual é a principal complicação que a gente tem medo? Qual é o nosso medo? Ela previne a febre reumática. É o mesmo germe, então a gente tem que erradicar agora. Então, né, esse caso clínico mostra bem isso pra gente. Quadro clássico de febre, 38 graus, paciente um pouco mais sintomático, tá? Odinofagia, hiperemia, mas você viu tosse aqui? Essa criança não tem tosse. Olha a pegadinha, né, para que a gente consiga ter essa experiência. A paciente que tem tosse, a gente vai pensar em uma faringite viral, tá? Paciente que tem tosse, a gente vai pensar numa faringite viral nas bancas do INEP. Kelsen, pode ter tosse mesmo sendo bactéria? Pode, mas na prova não vai acontecer. É uma febre e não vai ter tosse, ok? Mas antes de passar para a próxima, aqui tem alguma coisa que eu quero falar para você, né? Talvez você tenha ficado em dúvida na resposta da letra B, mas a amoxicilina é de fato uma opção de primeira linha para o tratamento de faringoamigdalite estreptocócica, principalmente por via oral. Mas a questão ela pergunta mais, ela quer ser mais específica. Qual é aquele antibiótico que deve ser prescrito para evitar a evolução para a febre reumática? Nessa situação, a resposta clássica e mais cobrada em provas é sim, penicilina benzatina, que garante a erradicação do estreptocócico com dose única e tem uma excelente adesão. Que é assim, a eritromicina, macrólidos, é indicada apenas quando a gente tem uma alergia, tá? Quando a gente tem uma alergia às penicilinas, aí sim a gente usa os macrólidos, como a eritromicina. A alternativa D é a correta, penicilina benzatina, para a gente gabaritar e ir agora sim para a próxima questão de número 25, tá? Esse paciente de 6 anos, né, resposta, gabarito, quem gosta do gabarito antes, gabarito, letra A. Essa questão, né, ela cobra a técnica correta de uma realização da prova do laço. E isso é tão importante, né? Um paciente de 6 anos, suspeita de dengue, logicamente, né, febre, artralgia, epistaxe. Cara, o quadro é compatível com suspeita de dengue e isso a gente não pode negar e é indicado a prova do laço. E o que a prova do laço é? Ela é um teste que avalia assim, a fragilidade capilar dessa criança e de todo mundo. Então é um teste de fragilidade capilar. E como é, de acordo com o Ministério da Saúde, né? Eu vou ter que fazer o quê? Aferir a pressão arterial desse paciente, calcular a pressão arterial média entre a sistólica e a diastólica, insuflar o manguito até esse valor, manter esse manguito insuflado em crianças em 3 minutos, né, em crianças e 5 minutos em adultos, retira o manguito, aguardar o aparecimento das petecas e contar as petecas em uma área delimitada aproximadamente 2,5 por 2,5 centímetros no antebraço, tá? Critério de positividade é quando você tem crianças 10 ou mais, em adultos 20 ou mais petecas, tá? Letra A,
é a correta. Então, é o que a gente explicou aqui, a letra A está completamente correta. Então, questão 25, né? Questão 25, letra A para a gente gabaritar. Vamos lá, na 26, gabarito letra B. Essa questão ela aborda sobre a vigilância epidemiológica, prevenção de controle e controle da cólera. Esse paciente viajou para a República Dominicana, não é à toa que alguém vai viajar para a República Dominicana e aí o Revalida, ou o INEP, ou o ENAMED, ou o ENARE vai te falar isso, não é à toa. Evolui com uma febre baixa, diarreia aquosa abundante. A gente fala que a cólera é aquela que cola na tampa do vaso, é aquela diarreia aquosa. Eu sei que é ruim, mas cólera é aquela que cola na tampa do vaso, Deus me livre. Então, está internado recebendo reidratação venosa, doxiciclina, mas a pergunta é qual medida de prevenção e controle deve ser adotada. Então, cara, a gente sabe que a transmissão é fecal oral, né? O quadro clínico clássico está aí, né? Aquela diarreia aquosa em água de arroz, desidratação intensa, né? Pode chegar até choque em casos graves, mas a resposta é o que ele diz na letra B. A gente vai proceder uma notificação imediata do caso à autoridade da saúde de vigilância municipal. A cólera é uma doença de notificação compulsória imediata no Brasil. Todo caso suspeito ou confirmado deve ser comunicado imediatamente. Tá? Então, investigação, identificação da fonte, né, da infecção, monitoramento de contatos e adoção de medidas de controles para evitar os surtos. Então, essa parte um pouco mais de preventiva dentro da pediatria, resposta alternativa, letra B. E agora, vamos para a próxima, questão 27. O que você marcou aí, né? É o gabarito letra B, né? Essa é uma questão sobre icterícia neonatal prolongada por hemólise. O examinador ele fornece partes importantes para que você identifique a famosa deficiência G6PD. Resumo, né? O que a gente tem que ver nesse quadro clínico? Paciente a termo, 26 dias, sexo masculino, afrodescendente, icterícia, né? Desde o terceiro dia de vida, tem uma alimentação ali com fórmula, bom ganho ponderal. A hemoglobina vem de 12, reticulócito de 6,4 elevado, combos direto negativo. O que chama a atenção para a gente aqui é essa questão, né? Existe uma evidência de hemólise aqui. Olha os reticulócitos, é hemólise que é, Célia? Olha os reticulócitos, eles estão hiperproduzindo reticulocitose de 6. Tem essa icterícia persistente, combos direto negativa, afasta alguma coisa de hemólise imune. Além disso, apresenta fatores clássicos de associação à deficiência de G6PD. Uma questão um pouco mais difícil, mas quando você olha o sexo masculino tem uma doença ligada ao cromossomo X, é afrodescendente, geralmente vai vir assim para vocês, tá? Então, características, né, mais comum em homens, mais prevalência em afrodescendentes. O quadro clínico é esse, uma icterícia neonatal prolongada e com esses episódios de hemólise desencadeados por infecções, medicamentos ou alimentos oxidantes aí que a gente tem, né? A história vai contar isso para vocês. Então, esferocitose hereditária, letra A incorreta, esferocitose hereditária, para a gente ganhar conhecimento aqui também. Também pode causar icterícia neonatal, anemia hemolítica, reticulocitose. Entretanto, costuma apresentar esferócitos no esfregaço periférico. Entende? Hipercromia relativa. Então, a gente tem alguns casos aqui que não falam a favor de esferocitose, que a gente fala que é esplenomegalia, que a gente fala que o tratamento é esplenectomia. Quem está na mentoria, se não chegou ainda nessa parte, vai chegar, fica calmo. Para a gente entender essas outras enfermidades. Deficiência de G6PD, né, já fala por si só aqui, né, que é exatamente isso, onde a gente já falou icterícia neonatal em afrodescendentes, né, cara, abre o olho, fomos direto negativo, abre o olho, tá? Anemia falciforme, né, embora a anemia falciforme ela seja mais prevalente em afrodescendentes, os sintomas eles costumam surgir assim de 3 a 6 meses de idade, quando ocorre realmente a substituição aí daquela hemoglobina S, né, aquela globina fetal. Não é comum se manifestar igual agora, né, num paciente apenas com icterícia neonatal prolongada, não é comum. Então, e o teste de triagem neonatal, teste do pezinho, costuma identificar precocemente essa doença. Então, foge um pouco da nossa rotina aqui. Galactosemia, né, tá errado, geralmente se manifesta após o início da alimentação, com leite, né, e cursa com vômitos, dificuldade de ganhar peso, hepatomegalia, icterícia, sepsis, pode até dar catarata. Então, nessa questão aqui, a criança apresenta bom ganho poderal, o que descartaria ali, provavelmente, a galactosemia, tá? Então, dicas para a prova, né, deficiente de G6PD, é tudo isso que eu falei para vocês. Viu isso? Pode marcar a questão e gabaritar. Questão de número 28, né, gabarito letra D.
Essa é uma questão sobre reações transfusionais agudas, tá? Questão 28 aqui para vocês. O objetivo é reconhecer que o paciente apresenta um quadro compatível com reação hemolítica aguda, uma complicação grave da transfusão sanguínea, né? Essa reação que ele teve é uma complicação dessa transfusão sanguínea. Então, o escolar de 9 anos com anemia falciforme, né, politransfundido, recebendo concentrados de hemácia durante o final da transfusão, apresenta febre, calafrios, epistaxe, dor nos flancos, dores, né, que a gente, né, pode ser no local da infusão em si. Então, radiografia de tórax normal, hemodinamicamente estável, mas ele está sim tendo uma reação. O que chama mais atenção aqui, nesse caso, é febre, calafrio e dor lombar. Tá? Febre, calafrio e dor lombar abre alerta que pode estar sendo sim uma reação hemolítica transfusional aguda. Beleza? Então a resposta aqui pra gente é a alternativa D, né? Porque a gente vê febre, calafrio e dor lombar, após uma transfusão, você vai ver essas reações. Que é assim, não poderia ser reação febril não hemolítica? Não poderia ser. A reação febril não hemolítica costuma apresentar febre, calafrios, entretanto, não provoca dor lombar, não provoca dor intensa nos flancos, não provoca uma dor local na infusão. Então, esses achados, que eu acho que talvez você possa ter ficado em dúvida, esses achados, né, que vai fazer você ir mais para o lado da hemólise, quando você tem tanta febre, calafrios e as dores lombares aí, fala mais a favor de hemólise, tá? Então, gabarito, letra D. Questão 29, gabarito, letra A, né? Questão que sempre cai na banca do INEP. Olha só, isso é uma questão clássica, torção testicular, uma das principais emergências, né, urológicas aí na infância. O examinador, né, quer que o candidato reconheça o diagnóstico apenas pelo exame físico e saiba que não se deve atrasar no tratamento solicitando exames. Basicamente é isso que ele quer. Esse menino de 10 anos, uma dor escrotal intensa, sem trauma, sem edema, né, tem o edema escrotal, testículo esquerdo elevado, reflexo cremastérico abolido, dor à elevação do testículo, sinal de quê? Me fala aí. Dor à elevação do testículo, sinal de PREM negativo, né? Esses achados são altamente sugestivos, né, à questão de torção testicular, tá bom? Então, dor à elevação do testículo, sinal de PREM negativo, mostra que a gente tem uma torção testicular. Que é assim, como eu diferencio, qual é outro, que eu posso pensar além disso, diagnósticos diferenciais, uma epididimite, um trauma escrotal. Então, todos esses ele vai descartando, tá? Então, alternativa aí, letra A, que a gente faz encaminhamento imediato para o centro de referência de cirurgia infantil mais próximo. O diagnóstico, ele é eminentemente clínico, né, diante de forte suspeita de torção testicular, a conduta é encaminhar imediatamente para a exploração cirúrgica, mas se no local, né, houver disponibilidade no local, o paciente não deve ser levado diretamente ao centro cirúrgico. Não se deve atrasar o tratamento para realizar alguns exames complementares, né? Uma ultrassonografia Doppler, por exemplo, tá bom? Então, deixa eu ver, eu acho que essa não tinha muito, prescrição com antibiótico, não tem porquê, prescrição anti-inflamatória de analgésico e repouso absoluto, não, esse paciente tem que ir para a cirurgia. Solicitação de ultrassom de bolsa escrotal e de retorno ambulatorial, esquece, né? Então, acho que não tem nem o que brigar aqui, questão letra A, gabarita a questão. Número 30, né? Questão de número 30, gabarito letra D de dado. Aí vem aquela, né? Azinho, razão, quem quer saber disso? Ninguém quer saber disso, né? Vai ter umas questões cabulosas, viu, galera? Às vezes a gente acha, não, a gente tem que acertar, ó, se a gente acertar as fáceis e as médias, eu posso chutar aí mais de 85, 88 pontos aí, tanto na banca do INEP quanto do ENAMED. É o meu chute, mas vai ter umas mais complicadas sim. Essa pode ser uma delas, né? O pai, ele é heterozigoto, né, para anemia falciforme, ou seja, ele tem um traço falciforme. A mãe tem a eletroforese, ou seja, não possui hemoglobina S, né? Então, o pai, ele só pode cruzar AS, a mãe só AA, então a gente tem algumas possibilidades, 50% de ser AA, mais 50% de ter esse traço falcêmico, que é o AS. Portanto, o pai teve 50% de chance de transmitir a hemoglobina S para esse nosso paciente. Na verdade, não é tão difícil assim, né? Mas quando fala para o médico questão de porcentagem, matemática e prevalência, incidência, a gente pode se complicar um pouquinho, mas questãozinha aí que passou batido também, gabarito, letra D, certo? Bora! Questão de 31, número 31, essa é uma questão clássica sobre larva migris cutânea. Caiu, né, nas provas, acho que 2 provas seguidas já do INEP, se eu não estou enganado, mas conhecido como bicho geográfico. O diagnóstico ele é praticamente fechado assim pela descrição da lesão, né? Caiu na última prova, né? Então, essa lesão serpiginosa, linear, migratória,
pruriginose. Então, quando você tem, após contato com solo, areias contaminadas, você tem chance de se contaminar com a larva mignis cutânea, tá? Então, é o que nós temos aqui, um quadro típico, clássico, não tem nem como, né, falar que não é isso. Então, resposta realmente, letra D, né, a correta, larva mignis, uso dos albendazólicos da vida, uso de tiabendazol, né, tiabendazol, creme tópico, aquela minha tia que estava brincando lá, eu falei isso na mentoria, aquela tia, nossa, que foi levar a criança pra praia, minha tia bendazol, e aí ficou ali naquela areia contaminada e teve esse famoso bicho de pé, tá bom? Mas essa é só para quem está na mentoria. Vamos lá, que se você não está ainda tem chance de aprovar. Segue a gente lá no nosso Instagram, segue a gente aqui no YouTube, não custa nada, né? Não custa nada você ativar esse sininho aqui, que eu nem sei como é que funciona, mas ativa esse sininho aqui, vamos junto. Compartilha essa live, compartilha o simulado, vou ver se eu consigo deixar o simulado aqui no nosso YouTube também, né, na descrição. Cara, vamos passar nessa prova, viu? Vamos conseguir nossa residência, vamos passar no Revalida e vamos junto. Então, letra D aí é a correta. Que eu fiquei em dúvida. Pediculose corporis, uso de ivermectina. A pediculose é causado por piolhos, tá? Então aí vai ter um prurido, escoriações, né? Vai ver o piolho mesmo, você consegue visualizar e não produz essas lesões como na larva mignis. Dermatite atópica, uso de hidrocortisona atópica. Por que está errado? A dermatite atópica provoca placas, né, eczematosas, uma pele mais seca, tem um prurido crônico e não apresenta essas lesões lineares características, beleza? Questão de número 32, estamos juntos, questão de número 32, é isso mesmo? Olha só, questão de número 32, gabarito letra B, tá? Essa é uma questão clássica de infecção do trato urinário, né, febril em recém-nascido. O ponto principal aqui é reconhecer todo recém-nascido com suspeita de ito deve ser internado. Receber antibiótico por via parenteral, além de ter o diagnóstico confirmado por urocultura, tá? Mas não existe. Aqui é infecção do trato urinário, paciente febril recém-nascido, é isso. E causa muito choque séptico e tudo mais se não for tratado. Então, o resumo, né, mostra esse caso de 25 dias, febre alta, vômito, irritabilidade. A criança não vai chegar em você igual o adulto. Doutor, eu estou com ardência urinar, estou urinando várias vezes. Não, são esses quadros que o recém-nascido vai apresentar. Então, a resposta correta é a letra B, introduzir o antibiótico parenteral imediatamente, confirma com urocultura, né? Pede cintigrafia com DMSA, pede ultrassonografia em 30 dias. Essa resposta está correta. A conduta adequada é isso, internar, antibiótico imediato, confirmação diagnóstica, padrão ouro, a urocultura, investigação de possíveis alterações do trato urinário após essa fase aguda, ultrassom de rins e vias urinárias. É recomendado assim, após o episódio de ito febril, a cintilografia renal com DMSA, por quê? Pode ser indicada posteriormente para avaliação de lesão renal mesmo, né? Você tem que avaliar o que aconteceu com o rim dessa criança, desse recém-nascido, beleza? Então, gabarito aí, letra B, e a gente passa para a próxima, tá? Questão de número 33, né? Gabarito letra C. Essa é uma questão clássica, né, sobre hipovitaminose A. O examinador ele descreve para a gente achados oculares, mancha de Bitot, xeroftalmia, né? Então, dois achados aqui, cara, praticamente patognomônico. Você viu isso, esquece. Hipovitaminose A, tem que repor. Então, né, é importante, essa história recente de sarampo. Por quê? Porque a gente sabe que a paciente com sarampo tem que dar vitamina A nas crianças. Dieta pobre em alimentos ricos em vitamina A, então ele já vai te dar um monte de coisa aí para que a gente, né, não se perca em outros diagnósticos, tá? Então, esse é o diagnóstico, né, manutenção, assim, a vitamina A ela é essencial para manter a visão. A gente já, até quem nunca comeu uma formiga pensando que falou, não, come a formiga aí, tem vitamina A que vai melhorar a sua visão. Então, melhora na imunidade, melhora no crescimento, tá? Esses achados clássicos de mancha de Bitot, xeroftalmia, essa relação com sarampo, tem que ver essa questão da vitamina A. Que é assim, e o ferro? Por que não ferro? Porque o ferro causaria uma anemia ferropriva, palidez, fadiga, não tem essas manchas, tá? O zinco também, você teria um atraso de crescimento, uma dermatite periorificial, diarreia, alopécia, é importante, também não teria essas manifestações de mancha de Bitot, xeroftalmia, falou isso, é hipovitaminose A. Vitamina D, né, fala mais de raquitismo, atraso na mineração óssea, deformidades esqueléticas. Então, a gente tem aqui, com certeza, resposta letra C. Questão de número 34, né? Uma questão que fala de queimadura química ocular.
caiu também nas provas e sempre vai cair, considerando emergência oftalmológica, né? Então, os protocolos de atendimento ao trauma reforçam muito isso. Irrigação imediata, abundante do olho é a primeira e mais importante medida para esse paciente. Então, resposta, né, correta é a letra A aqui. Quando a gente faz isso com ringe, lactato, soro fisiológico, que tiver na frente, calma lá, que tiver na frente não. Vamos ficar com esses dois e água abundante aí no olho, lavar. É a principal coisa que cai no Revalida, tá? Então, irrigação deve ser imediata, abundante, né, contínua, até que a gente consiga que o pH ocular seja normalizado após essa queimadura. Resposta, letra A, e passa para a próxima, beleza? Questão de 35, gabarito aqui, letra B, né? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O examinador ele descreve os pilares do transtorno: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, além disso, informa que os sintomas estão presentes desde os 4 anos de idade, persistem ao longo do tempo e causam prejuízo escolar. Então, cara, desatenção, hiperatividade, impulsividade. Qual é a criança? Como era você? Me conta aí, como era você quando era pequeno assim, né? Quando você tinha aí seus 8 anos? Você tinha atenção? Você era um menino quieto? Você tinha uma impulsividade? Eu era assim, mas eu agora, né, vejo, né? Então a gente entende que muitos pacientes antigamente não eram diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? Então, uma doença que vem sempre mais atualizada, mais estudos, tem vários congressos todo ano falando sobre isso, e por isso cada vez vai cair mais na prova. Então, questão aqui, gabarito, letra B, tá? Questão 36, é isso mesmo? Questão 36, gabarito aqui, falando de calendário de vacinação, gabarito letra D, né? Especificamente, vacinas fazem parte da consulta de 15 meses de idade. A criança tem 3 anos, não recebeu as vacinas dos 15 meses, portanto, deve realizar a vacinação de resgate com as vacinas correspondentes a essa idade, né? Então, resumo, é uma criança de 3 anos, né, cartão vacinal atrasado, não recebeu as vacinas dos 15 meses, e aí pergunta quais as vacinas devem ser realizadas. Então, no calendário, né, lembrando que todas essas questões aqui, né, pode haver sempre novas atualizações falando de vacina, então é todo dia, né? Na nossa mentoria a gente tem uma aba só de atualizações, a gente está ali imerso junto com os alunos, tarefinha de casa. Quando tiver uma atualizações, a gente vai soltar lá, vai soltar no grupo, mas tem tudo para quem vai fazer tanto o ENAMED quanto o INEP. Então, vacinas previstas aos 15 meses, né? Então, vamos lá, qual é a resposta que vocês colocaram aqui? O que falta, né? O que ele tem que tomar? Qual é a injeção que ele tem que tomar nessa ida para o hospital? Alternativa aí, me fala. Deixa eu ver o chat aqui, né? Como a gente está acompanhando vocês aqui. Deixa eu ver o que vocês vão falar. Respondeu o quê? Difteria, né? Letra D é correta, né? Letra D de dado. Difteria, tétano, pertúrcio, hepatite A, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, poli, né? Que já tem mudanças importantes que a gente já sabe. Mas sempre aqui a gente pode, né? Esse simulado, a gente pegou simulados também de questões antigas da banca, tá? Só para a gente ficar com cuidado com isso. Pegamos questões antigas. E quando tiver a questão antiga, ou uma questão que talvez assim, sair uma atualização hoje, cara, marque a melhor. E depois você briga com o recurso. Porque muitas das vezes a banca do INEP, ele coloca a data de acordo com o Ministério da Saúde do ano de 2023, de acordo com o ano de 2024. E aí o trem mudou em 2025 e o trem mudou em 2026. Então eles não querem dar ponto de graça pra gente. A gente já sabe bem disso, né? Então, tome bastante cuidado. Tem atualizações, tem na nossa plataforma, mas eu quero que vocês entendam esse jogo também. Vá sempre na melhor. Então, a melhor resposta aqui dentre das alternativas, é a letra D de dado. Beleza? Questão 37, né? Essa é uma questão muito clássica, né? De mononucleose infecciosa. É aquela historinha que a gente faz na mentoria, que é aquela historinha onde a gente vê que tem aquele mono. Você sabia que eu comprei um macaco na época da faculdade? O mono, em espanhol era mono, né? Choquito o nome dele, mas em espanhol macaco se chama mono. E aí esse macaco ficava pulando nos meus braços, porque eu me imaginei que eu tinha uma esplenomegalia, porque ele pulava nos meus braços. Não era no meu braço, não, era nos meus braços. Ruim essa, né? E é uma história atípica, porque a gente sabe que tem linfócitos atípicos. Então, né, qual o diagnóstico mais provável aqui? Um adolescente de 15 anos, astenia, febre, eudinofagia, né? A tonsila exudativa igual da faringite bacteriana, igual.
Então, e a gente pensa, caraca, isso é a mesma foto que eu vi em livros de faringite. Mas não, aqui tem algo a mais. Febre é uma semana. Tem algo mais prolongado, entende? Tem um exantema discreto aqui. Então, o quadro clássico aqui é de mononucleose infecciosa, o famoso vírus Epstein-Barr. Porque o meu mono, eu pedia para ele pegar aquela cerveja alemã Epstein-Barr. Ficou ruim. Não ficou ruim, mas é só para você lembrar que é para pegar o vírus Epstein-Barr. Esse é o agente etiológico, tá? E aí, resposta correta aí, alternativa, letra D de dado. Questão número 38, né? É uma questão clássica de hiperbilirrubinemia neonatal por doenças hemolíticas por incompatibilidade RH e ABO. Né? O objetivo sempre é quando indicar exsanguíneo de transfusão e qual deve ser a conduta quando a bilirrubina ainda não atingiu esse limite. Então, o que a gente tem de conduta aqui, do que fazer, do que intensificar, é o que a gente tem na letra B de bola. A letra B de bola, intensificar a fototerapia e reavaliar nova dosagem de bilirrubinas em 4 horas, tá? Porque está correta isso. A bilirrubina, né, é de 15 mg decilitro, enquanto o limite para esse sanguíneo de transfusão é de 16. Então, o que a gente tem que fazer? Mantém ou intensifica a fototerapia de alta intensidade, repete a bilirrubina em curto intervalo, 4 ou 6 horas mais ou menos, e aí sim você vai ver se atinge aí toda essa questão, né, da bilirrubina vai ultrapassar o limite ou não. Ou caso, né, se houver qualquer sinais de encefalopatia bilirrubínica, você já tem que fazer sanguíneo de transfusão, deve ser realizada, aí é outro caso, mas buscando valores, quando bater aí 16, ok? Não bateu, a gente intensifica a nossa fototerapia. Então, correta questão, letra B, corre para o abraço. Questão de número 39, né? Essa é uma questão sobre distúrbios da diferenciação sexual, né? Anteriormente chamado de genitália ambígua, hoje distúrbios da diferenciação sexual. O objetivo é reconhecer que não se deve definir o sexo do recém-nascido apenas pela aparência da genitália externa. A avaliação deve ser cuidadosa, conduzida por uma equipe, lógico, multidisciplinar, mas é um recém-nascido de 24 horas de vida que aparenta, né, essa genitália de aparência masculina. Criptoquídea bilateral, testículos não palpáveis ou canal inguinal. Esse quadro deve levantar a suspeita do famoso DDS, distúrbios de diferenciação sexual, tá? Então, é algo que a gente nunca ouve muito, mas eu quero deixar para vocês aqui bem claro, né? Os distúrbios da diferenciação sexual, ele compreende condições em que há discordância entre sexo cromossômico, sexo gonadal, né? Tem uma discordância entre eles. Anatomia genital interna e externa. Então, o diagnóstico ele exige sim uma investigação cuidadosa, além de antes de definição sobre o sexo social ou intervenção cirúrgica, tá? Conduta inicial, a gente vai avaliar o cariotipo desse paciente, dosagens hormonais, tá? Testosterona, LH, FSH, entre outras aí, tá? A gente vai fazer exame de imagem, uma ultrassonografia, pesquisar para ver a estrutura interna, qual é a estrutura interna, e acompanhamento por equipe multidisciplinar. Agora aqui entra todo mundo, e essa palavra é muito bonita na prova do Revalida, ou na prova do ENAMED, ou na prova do ENARI. Então, acompanhamento, pediatria, endócrino, genéticos, urológico, cirurgia pediátrica, psicóloga, entre tantos outros. Então, a resposta correta aí, alternativa, letra A. Questão de número 40. O que vocês me disseram aí, hein? Quando a gente fala de intoxicações, também importantíssimo. Questão direta, né? Não vamos perder tempo. O ponto principal aqui é reconhecer que o N-acetilcisteína é um antídoto específico para intoxicação por paracetamol. E essa criança de 3 anos teve, né, essa gastroenterite, febre persistente, recebeu essa historinha toda de paracetamol, e aí a gente tem essa intoxicação e, graças a Deus, esse antídoto salvou essa criança. Beleza? Ácido acetil salicílico, porque está errado, a intoxicação por ácido pode causar hiperventilação, acidose, zumbidos, e o tratamento não tem nada a ver com N-acetilcisteína. Paracetamol é a questão certa, né, a letra B, e não tem nem como discutir, né? Vamos passar para a próxima, não tem nem como discutir se alguém colocou diferente entre letra B. É hora de aprender, e você aprendeu errando na hora certa. Até isso você acertou, aprendeu errando na hora certa. Questão de número 41, gabarito aí, letra C, né? Essa é uma questão clássica de diarreia aguda na infância.
Qual é o manejo de desidratação? O examinador, né, ele quer que o candidato ele reconheça que a criança não apresenta sinais de desidratação, mas por estar com uma diarreia aguda, deve receber terapia de reidratação oral. Plano A do plano da diabetes, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Então, plano A, o paciente que não tem desidratação, está em um estado bom, olhos normais, bebe normal, sinal de pega normal, então a conduta é aumentar a oferta de líquidos e oferecer o soro de reidratação oral após cada evacuação, beleza? Mantém a alimentação normal também e orienta sinais de alarme. Resposta aqui correta, letra C de casa. Questão 42. Essa é uma questão clássica sobre o diagnóstico de síndrome de Down. O objetivo é que todo paciente com suspeita clínica ele deve realizar o cariótipo, mesmo quando o diagnóstico parece evidente assim ao exame físico. Síndrome de Down, que todo paciente com suspeita clínica deve realizar o cariotipo, beleza? Esse caso é um sexo masculino, diversas características fenotípicas compatíveis, né? O pediatra solicitou o cariotipo e a pergunta é: qual a importância desse exame, cara? Cara, embora o diagnóstico clínico seja bastante sugestivo, você não vai sair falando que o paciente tem síndrome de Down por conta de olhar para a cara do paciente, não. O cariótipo ele é obrigatório para você confirmar o diagnóstico, né? Ele vai ver todo o mecanismo genético responsável pela síndrome, né? O exame permite diferenciar a trissomia livre do 21, translocação, várias coisas. Então, a alternativa B aqui, corretíssima, tá? B correta, corre pro abraço, questão de número 43 agora pra gente, ok? E 43 já falei, não é A de armadilha não, às vezes a questão é A mesmo. Essa é uma questão, né, de complicações após cirurgia bariátrica. Hoje com o famoso Momon, né, o famoso Momon aí, Monjaro até vai diminuir. A gente vai ter questões falando sobre Monjaros. Então, olha só, né, essa é uma questão sobre complicações após cirurgias bariátricas, né? O examinador, ele quer que o candidato reconheça uma complicação bastante frequente após essa rápida perda de peso, né, que é a colelitise, né? Uma adolescente de 16 anos tem uma cirurgia bariátrica e aí começa a ter, né, essas dores, né, e vômitos, e epigastralgias, náuseas e tudo mais. O principal fator de risco descrito aqui é a rápida perda ponderal, que favorece sim a formação de cálculos biliares. Eu quero que vocês lembrem-se disso. Então, alternativa A correta, colelitise, vamos pedir uma ultrassonografia abdominal. Então, o paciente ele apresenta essa rápida perda de peso, sintomas são compatíveis e a ultrassonografia é o exame inicial de escolha para investigação, tá? Então, resposta aí, letra A para nós, beleza? Questão de número 44, né, cara? O que tem nessa questão? O que o examinador quer falar pra gente? Suspeita de violência sexual contra a criança. O ponto mais importante é lembrar que a suspeita, só a suspeita, já é suficiente para desencadear medidas de proteção, tá? Sem necessidade de confirmação pelo profissional de saúde, não. Suspeitou, já tem algumas medidas a serem tomadas, tá? Então, esse quadro clínico, qual a conduta do médico diante de uma suspeita de violência contra a criança? O que o profissional deve saber? Ele deve realizar a avaliação clínica completa, ele deve registrar cuidadosamente os achados no prontuário, de forma objetiva, notificação compulsória, né, a suspeita no SINAM, acionar a rede de proteção do Conselho Tutelar, assistente social, conforme o caso, garantir a proteção e acompanhamento da criança, e não é função do médico investigar, confirmar a violência. Não é essa a função. Deus, né, deixa para os órgãos aí, não é para nós, tá? Tomem bastante cuidado. Eu sei que a gente sente aquele apelo, aquela coisa, mas cada um no seu lugar, né? Você não está nem armado aí para se achar o grandão. Então, vamos fazer a nossa parte bem feita ainda, tá? Vai... Cuidado. Alternativa A, correta, né? Então, não tem muito o que falar, né? Registro objetos dos fatos, notificação compulsória, tudo que nós falamos aqui e comentamos. Correta, letra A. Questão número 45, né? Quando a gente fala exacerbação pulmonar, né? Na fibrose cística, o objetivo sempre reconhecer quando é um quadro de gravidade que exige internação, que exige tratamento imediato. Então, falando sobre esse caso, o adolescente ele apresenta fibrose cística, tosse produtiva aumentada, expectoração purulenta, febre a 3 dias, piora dessa dispneia, limitação de atividades habituais. E aí, quando você for ver o exame físico, está uma saturação baixa em ar ambiente,
trata-se de uma exacerbação pulmonar grave. Então, o diagnóstico provável é esse, tá? Por conta de uma fibrose cística que ele já tem, causa aí uma exacerbação pulmonar. Costuma sempre ser desencadeados por infecções respiratórias. Vamos pensar aí sempre nas pseudomonas ou até mesmo Staphylococcus aureus, tá? Então, resposta aqui, o que a gente vai fazer? Internar o paciente, iniciar oxigenoterapia e antibiótico de amplo espectro intravenoso, solicitar culturas de SCAR para esse paciente. Então, essa é a conduta diante de uma exacerbação grave, hipoxemia importante, sinais de infecção, necessidade de um suporte hospitalar. Não vai mandar esse paciente embora não, beleza? Resposta aí, letra A é a alternativa nossa. Questão 46. Essa é uma questão, né, de bioética, ética médica, envolvendo sempre recusa terapêutica em menor de idade, né? O principal fundamento que o examinador ele nos trouxe, né? Interesse, né? O principal fundamento é que o melhor interesse da criança e a preservação da vida prevalecem sobre recusa dos responsáveis quando existe risco iminente de morte. Esse menino de 10 anos apresenta politraumatismo, choque hemorrágico, indicação imediata de transfusão com centrão de hemácias. Os pais são testemunhas de Jeová e recusam a transfusão. A transfusão ela é necessária para salvar a vida da criança. Então, o conflito ético, né? Há um conflito entre esses princípios de autonomia dos pais para decidir sobre o tratamento do filho, mas também tem a questão da beneficência e não maleficência que obriga um médico a agir para preservar a vida do paciente. No caso de menores de idade em risco iminente de morte, prevalece o dever do médico de salvar a vida dessa criança, tá? Então, a gente tem que tomar esses certos cuidados. Vira e mexe, sai alguma notificação, sai alguma emenda sobre esse assunto e a gente vai estar sempre aqui reportando. A banca do INEP, a questão é que ele não vai tentar abrir muito, ele vai, tipo assim, vai querer que você marque só uma resposta correta mesmo, não quer dar chance de recurso. Igual essa, alternativa A aqui, correta, para a recusa terapêutica coloca em risco a vida de paciente menor de idade e não deve ser aceita pelo médico. Então, resposta aqui, letra A. Questão 47, né? Olha só, essa questão aborda cuidados paliativos, outro tema importante na pediatria, onde o ponto principal é reconhecer que o paciente apresenta uma doença incurável, sem possibilidade de tratamento, modificador da doença e que a prioridade passa a ser o controle de sintomas, né? Conforto e qualidade de vida. Tá? Então, menino de 3 anos, neoplasia, cirurgia 3 meses, já está em químio, progressão importante do tumor, né? A equipe da oncologia conclui que não existe mais possibilidades terapêuticas curativas. Então, o que a gente tem aí na resposta é o que a gente tem na letra A, né? Administrar opioides para dar um conforto, para controle da dor, junto da família, orientar a não realização de ressuscitação cardiopulmonar. Então, são alternativas representadas os princípios dos cuidados paliativos. Eu tenho que controlar a dor, adequado à dor desse paciente, comunicação com a família, definição compartilhada de limites terapêuticos, né? Não é só eu, médico, é o enfermeiro, é o técnico, é o familiar. Porque quando tem uma parada cardíaca, o primeiro que está mais esperto, ele já vai para cima do paciente, querendo salvar a vida do paciente, mas não tem tratamento curativo. A gente tem que dar um suporte paliativo para esse nosso paciente, né? Alternativa letra A, correta aí também. E estamos terminando, hein? Mais 2 questões aqui para a gente gabaritar. Mas mais do que gabaritar é aprender. Curte aí, a gente vai fazer vários simulados para você não perder aí o seu simulado. Ativa o sininho que a gente sempre vai estar notificando por aqui também, beleza? Olha só, o gabarito aqui eu vou de cara, né? Gabarito letra B, é uma questão de mastoidite aguda, uma complicação supurativa dessa clássica otite média aguda que sempre cai, né? Então o examinador, ele inseriu o contexto de epidemia de dengue para testar se o candidato consegue ou não desviar o diagnóstico principal, mas não pegou nós não, né? Febre alta, prostração, sonolência, inapetência, vai ver na otoscopia, membrana timpânica opacificada, abaulamento de membrana timpânica, acabou. Pode estar premiada não, abaulamento. Abaulamento a gente está falando de otite média aguda. E aí, além disso, hiperemia retroauricular, dor retroauricular, acabou. Dor retroauricular. Quando você tem essa dor retroauricular, você vai falar. Esse é o achado mais importante da questão. Hiperemia retroauricular e dor retroauricular. Matou a charada. É o diagnóstico mais provável, mastoidite aguda. A mastoidite é essa complicação da otite média aguda, tá? Então, o que chama a atenção, alteração retroauricular, febre, criança sonolenta, regular estado geral, esses achados indicam uma complicação da otite, tá? Então, criança deve ser internada, vai receber antibiótico intravenoso, ceftriaxona,
vai receber analgesia e vai ser avaliado pelo otorrino, beleza? Então, resposta aqui correta, letra B de bola, beleza? Letra B de bola, a gente passa para a nossa questão 49. Mas antes de eu falar isso, curte aí, segue a gente no Instagram, a gente fala vários conteúdos lá e você merece que está estudando o INEP, né, para a banca do INEP, independente seja para a residência ou para o Revalida, agora é tudo uma só, ou ENAMED mesmo, você que já quer se preparar, entre em contato com a gente no direct, em qualquer lugar, que eu vou mostrar para vocês como eu fiz, diferente dos 99% dos reprovados na minha época. Fui 1% de aprovação, não era, sei que às vezes você não pode ser o melhor aluno da sala também, como eu fui um dia, mas eu sei que você pode mudar o jogo, eu sei que você pode melhorar. Eu era um aluno antes, quando eu comecei a faculdade, outro aluno quando terminou, e aí eu falei, cara, eu vou passar nessa prova, independente do índice de aprovação, foi 1%, e a gente conseguiu, beleza? Então, se eu conseguir, você consegue também, pode ter certeza disso, não desista do seu sonho. Questão 49, gabarito, letra D de dado, tá? Essa é uma questão clássica também de desidratação grave agora, né? Com choque hipovolêmico secundário a essa gastroenterite aguda, né? O objetivo sempre vai ser reconhecer que a criança apresenta um choque, né? E aí é exposição volêmica, volêmica geral. E a resposta é a letra D, 200 ml da solução de ringe lactato por 20 minutos. Corresponde exatamente a uma recomendação que a gente tem, né? De solução isotônica e 20 ml por quilo, né? Então, o ringe lactato, ele é preferencial e a gente tem que infusão aí de cerca de 20 minutos. Então, para você gabaritar, marque bem essas exposições volêmicas aí que cai bastante na prova. E nossa questão de número 50, né? Gabarito, letra B de bola. Essa, novamente, uma questão de síndrome de Down, né? Qual é o objetivo? Reconhecer, né, as características fenotípicas aí dessa síndrome, típicas dessa síndrome, né? A principal investigação imediata é a pesquisa cardiopatia congênita. Toda criança com síndrome de Down, vamos fazer uma pesquisa de cardiopatia congênita. Lembre-se disso. É a principal causa de morte neonatal nesses pacientes, tá? Então não vamos comer bola não. Questão gabarito, né? É a letra B de bola. Radiografia de tórax, eletrocardiograma, ecocardiograma, devido ao risco aumentado do que a gente falou da cardiopatia congênita, beleza? O ecocardiograma é o exame mais importante, viu? Marque isso, é o que vai estar na sua prova. Se você gostou desse simulado, segue a gente, curta, comente. Você não vai gastar 30 segundos, não vai gastar 20 segundos, beleza? Mas tamo junto, obrigado. Já tem mais, então ative esse sininho, que eu não sei onde ele está por aqui, mas ative esse sininho aí, segue a gente lá no Instagram. Parabéns a todos, lembrando que é para aprender, cada simulado aqui é para aprender, hora de acertar é a hora da prova, beleza? Vamos para cima. Tchau, tchau, família. Em tão pouco tempo, ter passado de primeira na primeira fase do Revalida, foram 100 dias de muita dedicação, foram 100 dias focado diretamente para a sua aprovação na prova, para a nossa aprovação. Então, assim, em 100 dias de preparação do curso, graças a Deus, aprovado de primeira. Além de nos ensinar, né, como passar na prova, a matéria e tudo mais, ela nos aproxima cada vez mais de Deus, a nossa fé, fortalece a nossa fé, e isso é incrível. Sem a MedTwins não seria possível. Eu fiz outros cursos aí que tinha no mercado, que várias pessoas diziam que era muito bom, mas aí quando eu comecei a fazer a MedTwins, fez toda a diferença. Eu já percebi em pouco tempo ali, 1 ou 2 semanas, que ali estava o caminho para a minha aprovação. Você chegou até aqui carregando dúvidas, ansiedade e até o medo de não conseguir. Mas agora você sente a transformação que você teve durante esses 2 dias. E aqui no curso, eu senti que eu fui levada ao extremo e consegui ver que eu podia muito mais. Olha, eu me senti assim preparado, mas chegando aqui, eu pude ver as minhas dificuldades, o medo, a ansiedade que bate quando você chega ali na hora da verdade, né? Que você tá na frente do ator. É totalmente diferente. É trauma, certo, gente? E a prova prática cada vez mais está cobrando que você vá no manequim, vai avaliar procedimentos, tudo isso daí. Se é um trauma, você tem que levantar. Isso aconteceu na minha prova, 2017, eu tive que levantar a blusa do paciente. Do perineu, tá? Vou proteger o campo do perineu e já vou tirar o bebê. Realizado, doutor. Teve sucesso. A MedTwins pegou na sua mão e te levou à melhor preparação. É muito interessante você se propor ao desafio para poder entender as suas falhas e conseguir corrigir isso. Porque não importa o modelo de prova,
seja ela online, presencial ou até mesmo com inteligência artificial. A MedTwins te prepara para qualquer situação que possa vir. Ainda que essa prova um dia possa ser online, né, o treinamento presencial ele faz toda a diferença. Como médico, a gente é treinado a lidar com vidas e o treinamento presencial faz isso. Faz a gente encarar os nossos medos, traz humanidade, traz preparação. Deus vai abençoar essa estação, a estação da sua vida, a estação da sua prova. Você vai viver o melhor ano de 2026. Cada estação que a gente entra é uma experiência diferente. Nenhuma estação é igual a outra. Então, assim, eu posso dizer que o meu psicológico mudou muito. Existia uma Lucimara antes e hoje existe uma nova Lucimara com MedTwins. Que eu pude quebrar o gelo, atender pacientes sem estar atrás de um computador. A MedTwins me preparou para a prova e para a vida. E eu vou nessa prova buscar o meu CRM, ele é meu. Você está pronto. Foram centenas de estações e procedimentos individuais, idênticas à prova do INEP. E além disso, você recuperou a sua confiança. Porque hoje você já é um médico revalidado.